O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me direis se vos entregar Jesus? Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à casa, ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na Semana Santa e seguindo esse caminho da nossa redenção, nessa quarta-feira, nós somos colocados diante desse mistério. Hoje é o dia que Judas entregou Jesus, traiu Jesus. Foi numa quarta-feira como essa. Hoje é quarta-feira. Então, um dia antes da última ceia, porque logo em seguida eles vão fazer a ceia, Judas foi até os sumos sacerdotes e perguntou para eles o que eles lhe dariam se ele entregasse Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, é um grande mistério. Esse mistério da traição de Judas. Porque Judas não era um estranho. Judas era um amigo. Judas era alguém íntimo. Judas era amado por Jesus. Judas foi escolhido. Judas foi ordenado apóstolo como os outros. Jesus lavou os pés de Judas como dos outros. Jesus deu a comunhão para Judas como deu aos outros. Judas experimentou a manifestação de amor de Jesus como os outros. E nesse último momento, de uma forma especial, um outro texto do Evangelho vai dizer que Jesus deu para ele um pedaço de pão molhado no vinho. Um gesto de amor, um gesto de predileção. Naquela oportunidade que Judas estava tendo de conversão. Um mistério que coloca cada um de nós em profundo estado de atenção. Exatamente nós que já estamos na igreja, nós que somos consagrados, eu que sou padre, os religiosos, as religiosas, os que estão mais próximos, mas também você na sua caminhada cristã, na sua caminhada de fé. Esse mistério
da traição, desse amor adoecido de Judas por si mesmo, desse amor adoecido de Judas pelas suas ideias e ideologia que estava na sua cabeça, de se amar mais, de amar mais a ideia daquele grupo que ele pertencia, dos zelotas. Eles tinham uma ideia de que Jesus iria pela espada, pela luta, libertar Israel das garras do império. O Messias viria para isso e ele quis, na sua ideia, cultivar isso. Ele acreditava nessa realidade e dessa forma, alguns exegetas, alguns estudiosos entendem que há uma possibilidade de uma tentativa de provocação dessa revolução que precisava acontecer. Mas ele não estava compreendendo que uma outra revolução estava sendo realizada. A revolução Jesus, a revolução do amor, a revolução da salvação, da vida nova, da esperança, do céu. Essa revolução Judas não conseguiu compreender exatamente por ter a sua mentalidade enrijecida, a sua ideia totalmente fechada naquilo que ele acreditava. Mas também a liturgia, ou melhor, a Escritura vai dizer, e especialmente no Evangelho de São João, nós vamos perceber que João traz um detalhe, que Judas era ladrão. Lá em João, no capítulo 12, no versículo 6, ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse dos pobres, quando Maria perfumou o corpo de Jesus com aquele perfume tão caro. Ele vai dizer, João vai trazer esse detalhe, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Pontos fracos. Quais são os seus pontos fracos? Quais são os meus pontos fracos? Ideia fixada, mente fechada, ideologia que o impedia de experimentar a transformação proposta por Cristo. Ele não entendeu a verdadeira revolução que estava acontecendo. Ponto fraco, um amor de si adoecido, um amor por si mesmo, que dava-lhe direito de fazer aquilo que ele queria, que trazia-lhe prazer. Amava o dinheiro, a avareza. Olha o que o livro do Eclesiástico, no capítulo 14, vai dizer. O olhar do avarento é insaciável a respeito da iniquidade. Só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a alma. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a avareza, o amor excessivo ao dinheiro, claro, nós precisamos do dinheiro, mas não podemos amá-lo acima de tudo, buscá-lo acima de tudo, enlouquecer-nos por causa de dinheiro. E São Tomás de Aquino vai dizer, olha quais são as filhas da avareza. A primeira delas, a traição. O que Judas fez? Traiu. Fraude, engano, perjúrio, inquietação, violência, insensibilidade diante da misericórdia. Presta atenção nisso. Insensibilidade diante da misericórdia. Vamos imaginar, gente, vamos trazer à memória o que aconteceu com Judas depois que ele traiu Jesus, entregou Jesus. O que ele vai fazer? Ele vai devolver o dinheiro, mas depois ele se desespera, porque o coração avarento é insensível à misericórdia, não se abre à misericórdia. E uma das filhas da avareza, segundo São Tomás de Aquino, é exatamente a insensibilidade à misericórdia. A insensibilidade ao sobrenatural. A pessoa que é avarenta, ela é doente pelo trabalho, ela é doente pelo dinheiro, ela é insatisfeita em todos os níveis, porque ela tem paixão e amor pelo possuir. É o amor desordenado pelo possuir.
Quais são as nossas fraquezas? Nós estamos na Semana Santa e nós precisamos contemplar o mistério da misericórdia. Nós precisamos contemplar o mistério do amor. Mas quais são as nossas fragilidades? Talvez nesses 7 pecados mortais que nós contemplamos, naquilo que nós chamamos de pecados capitais. De Judas fica evidente a avareza, mas a preguiça, a inveja, a vanglória, a gula, a luxúria, a ira, aonde está a sua fragilidade? Aonde está a minha fragilidade? É muito importante nós entendermos que Judas não foi predestinado a ser traidor. Judas não nasceu traidor. Judas não foi escolhido traidor. Judas tornou-se traidor no caminho. Judas fechou-se nas ideologias. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que estar muito atentos às ideologias. Eu fiquei impressionado com a declaração da Organização Mundial da Saúde, dizendo que serviço essencial é o aborto. Para esse tempo de combate ao corona, serviço essencial o aborto. Então a gente vê que por trás de uma organização tem uma ideologia. E por trás de ideologia existem interesses escusos. Será que é interesse de quem? Uma recessão econômica mundial. Quem tem interesse numa depressão econômica? Nós não podemos ser ingênuos. Existe uma pandemia, existe um vírus, mas o que está por trás da omissão de informações, da agilidade de ação nos países? O que está por trás? Eu estou fazendo um questionamento, eu não estou aqui afirmando, mas nós temos que pensar se por trás de uma organização existe uma ideologia dizendo que o serviço essencial é o aborto. Para mim, ela já não tem todo o crédito. E aqui eu não estou dizendo que não ter o crédito é não obedecer as normas sanitárias. Claro, é isso mesmo, vamos obedecer. Nós estamos trabalhando para isso, o país está trabalhando para isso, as outras nações estão trabalhando. Mas por trás, quem vai se beneficiar? Os pobres não são, de jeito nenhum. Os necessitados não são. Quem irá se beneficiar? Nós estamos vendo Judas dos nossos tempos, que traem Jesus, que traem a verdade, que criam mentiras e que escolhem a mentira. A mentira de dizer que não existe vida na concepção. A mentira de eliminar os inocentes. Nós precisamos abrir os olhos espirituais, os olhos do nosso coração, sair da mentalidade que a mídia, que trabalha para o sistema, impõe em nós. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades, mas nós não podemos ser ingênuos, porque sendo ingênuos, nós vamos aceitar um governo mundial. Sendo ingênuos, daqui a pouco nós vamos aceitar a marca da besta. Sendo ingênuos, nós vamos aceitando tudo. E hoje, nós não podemos nos colocar no lugar de Judas. Nós temos que ser fiéis, fiéis a Jesus. Judas não era um predestinado à traição. Judas era um agente humano responsável. O que ele fez foi porque ele quis. O que ele fez foi porque ele quis, e não pelo fato de ter sido impelido a fazê-lo contra a sua vontade. Ele escolheu. Ele construiu aquela ideia, ele construiu aquele comportamento. Ele não se abriu à misericórdia, ele não se abriu ao amor, ele não se abriu à salvação de Jesus. E eu e você precisamos estar atentos, porque nós também podemos encontrar dentro de nós um Judas que facilmente entrega Jesus, que facilmente renuncia à verdade, que facilmente não aceita a sã doutrina da salvação, que facilmente nega a tradição. A figura de Judas serve como lembrete de que o pecado é algo terrível. A figura de Judas nos faz recordar, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus
é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor, como está lá em Romanos 6, 23. Eu volto a repetir: porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos compreender a nossa humanidade e ver nela essa possibilidade. Se nós não formos íntimos do Senhor, e se nós não cultivarmos uma amizade sincera com o nosso Senhor, nós corremos o risco de trair o Senhor, de trair a nossa consagração, de trair a nossa vocação. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, e o Flavinho é das antigas aqui, eu recordo de cada uma das pregações do Monsenhor Jonas Abib, falando desses tempos que nós estamos vivendo, nos alertando, falando de governos mundiais. Olha a proposta que estão fazendo. Gente, nós precisamos entender os sinais dos tempos, para que nós não sejamos os Judas. Terão pessoas que se venderão para ter o que comer, para ter remédio. Venderão a sua alma, colocarão a marca na mão ou na testa, como está no Apocalipse. Ai, padre, pare de teoria da conspiração. Ué, você não acredita na Bíblia, não? Eu acredito. Se você não acredita, o problema é seu, mas eu acredito. Se para você o que está escrito na Bíblia é teoria da conspiração, para mim não. Para mim é verdade revelada. E um dia irá acontecer, e na nossa geração as coisas estão traçadas para que isso aconteça. Está escrito. E nós precisamos ser fiéis, porque senão nós trairemos Jesus. Deixa eu dizer uma coisa que São Tomás vai dizer na Suma Teológica, na Prima Secunde, questão 73, artigo 8. É preciso dizer, né? Ninguém pode ser por si mesmo causa suficiente da morte espiritual de um outro. Ninguém pode fazer você morrer espiritualmente. É isso que São Tomás está dizendo. Nenhum sistema pode te obrigar a morrer espiritualmente. Porque ninguém morre espiritualmente senão pecando por sua própria vontade. Ninguém morre espiritualmente senão pecando pela sua própria vontade. Nenhuma estrutura, nenhum sistema. É aí que nós temos que ser treinados, é aí que nós temos que viver a santidade. Que santidade de vida que homens devemos ser. Que paixão que nós devemos cultivar por nosso Senhor. Que amizade que nós temos que cultivar com Ele todos os dias, treinados aos pés do Senhor. No início do ano, na missa da virada, eu trazia a palavra que Deus faria do ano de 2020 um ano de restituição. Olha o que Deus está fazendo, dando tempo para restituir a vida interior, a vida de oração. O Senhor está nos dando tempo para nós nos apaixonarmos de novo pela Eucaristia, pelos sacramentos. O Senhor está nos dando um tempo de restituição. E eu preciso dizer para você, que Ele te restitua na fé, na Escritura, para que você não seja um Judas, quando as coisas apertarem ainda mais, mas você permaneça fiel. A fé provada, ela gera constância, da constância vem a fortaleza, e nós precisamos viver essa experiência de fé. Mas qual é o tratamento? Para o avarento, para aquele que é apegado, quanto mais apegado ele for, mais difícil será morrer. E então, quando se ouve falar de morte, as pessoas apegadas entram em desespero. Não fomos feitos para satisfazer-nos perfeitamente aqui embaixo, entenda isso. Você não foi feito para se satisfazer aqui embaixo. Você foi criado para o alto. E o que nós vamos celebrar nessa Páscoa, na paixão, na morte e da ressurreição do Senhor, é exatamente isso. Nós fomos feitos para o alto. E um Deus tão grande se diminuiu, aceitando a nossa natureza, para redimi-la,
como sacrifício de suave odor, como sacrifício perfeitíssimo, para que eu e você entendamos que nós nunca nos satisfaremos com as coisas dessa terra, que a nossa satisfação está no céu, e Jesus vai mostrar isso na sua renúncia, no seu esvaziamento, na sua paixão, na sua morte de cruz, no silêncio do sábado santo, mas na alegria da ressurreição. E depois nós vamos celebrar a ascensão para ver, existe um lugar onde nós eternamente nos satisfaremos, é o céu, onde tudo vai nos levar a uma experiência profunda de alegria, de beleza, de bondade, de satisfação, de realização. Mas como vencer esses 7 pecados mortais cujo a avareza Judas cometeu? E eu citei os outros. Se você ligou agora ou está assistindo: preguiça, inveja, avareza, vanglória, gula, luxúria, ira. Eu vou te ensinar 7 escadas para você subir, para você vencer os pecados mortais, os 7 pecados. Primeira escada, o exame de consciência. Olhar para a sua consciência e perceber-se. Segunda escada, a assiduidade aos sacramentos da penitência, da confissão e da Eucaristia. Terceira escada, conscientizar-nos dos nossos passos em direção ao pecado. Perceber como você tem caído, como eu tenho caído. Porque sempre repete, nós caímos sempre na mesma cilada. Um cavalo nunca cai 2 vezes no mesmo buraco, um burro. E por que a gente é tão burro? Fica caindo nas mesmas coisas sempre. Até os burros, cavalos, jumentos, jegue, que você quiser dar o nome para ele, é mais inteligente que a gente. Porque a gente não para perceber a artimanha da tentação, a psicologia da tentação. Conscientizar-nos dos nossos passos na direção do pecado. Quarta escada, o treinamento da oração. Jesus está dando oportunidade para nós nesse tempo de reclusão, de isolamento social, de quarentena, de quaresma, de um treinamento, mas esse treinamento precisa avançar. Nós precisamos chegar na perfeição. Quinta escada, cultivo das virtudes, as que combatem cada um desses pecados. Sexto, a imersão no mundo do Espírito, viver no Espírito. E a 7ª escada, o sacrifício, ou melhor, a imitação de Cristo, a imitação de nosso Senhor. Talvez você olhe para a sua vida, talvez você olhe para a sua história, talvez você constate que você está mais para Judas. Mas eu quero te apresentar o amor de Deus por você. O Filho do Homem vai morrer conforme as Escrituras dizem a respeito dele. O Filho do Homem vai morrer para nos salvar. Morreu para nos salvar. E nós vamos contemplar esse mistério no Tríduo Pascal. Presta atenção, você vai acompanhar pela televisão, você vai acompanhar pela internet. Presta atenção em cada passo de Jesus no Tríduo Pascal. Viva com intensidade a missa do lava-pés, a instituição da Eucaristia, a celebração da paixão, o silêncio do sábado e a vigília pascal, o anúncio da ressurreição. Meus queridos, minhas queridas, um Deus veio para nos salvar. Um Deus veio para nos transmitir a ciência do Pai. Um Deus desceu da sua condição divina, o Verbo, o Filho, para nos revelar tudo o que ele ouviu, para ser obediente, para a sua palavra, para mostrar que a sua palavra não é dele, mas é a palavra do Pai, do que ele ouviu. Essa palavra alcança o seu ápice quando acontece o silêncio. Nós vamos ouvir, e Jesus expirou: Pai, em tuas mãos eu entrego
o meu espírito. E ele inspirou o silêncio, a linguagem da cruz, a paixão, a misericórdia, o juízo de Deus para a humanidade. A sentença foi salvação, misericórdia. Você tem jeito, se você se sentia um Judas. Olha o que São Paulo vai dizer na 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. De fato, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é poder de Deus. A cruz que você está vivendo hoje, que você está carregando hoje, é poder de Deus para você. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Confundirei. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o argumentador deste mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo. De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas por meio da loucura da pregação. Deus quis salvar os que creem. Deus quis salvar os que creem. Com efeito, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Talvez os homens dessa geração que articulam a maldade, que tramam a maldade, eles não sabem disso, mas agora nós podemos saber e assumir. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus, Cristo é sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens. Entenda isso, o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. O profeta Isaías vai mostrar exatamente isso. Parecia fraqueza, ele não resistiu aos bofetões, às cusparadas, a nenhuma dor, exatamente porque é o poder de Deus para te tirar da condição de traidor e te colocar na condição de alguém que se abre para a misericórdia, que se abre para o mistério da salvação, que se abre para a verdade, que se abre para experimentar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Hoje Deus está nos chamando de volta para a intimidade, de volta para a verdade, para a visão espiritual. E o poder de Deus, a sabedoria de Deus é muito maior do que a sabedoria dos homens, a sabedoria desse mundo. Se os homens acham que estão enganando a Deus, eles estão enganados. Deus fará justiça para os seus. E hoje a justiça de Deus se chama misericórdia. O desígnio do nosso Deus e Salvador, vai dizer São Basílio Magno, em relação ao homem, é levantá-lo de sua queda. Escuta isso, por favor. Deus quer te levantar nessa Semana Santa. O desígnio do nosso Deus e Salvador em relação ao homem é levantá-lo de sua queda e fazê-lo voltar do estado de inimizade ocasionado por sua desobediência à intimidade divina. Volta para a intimidade, volta para a intimidade. Deus está te chamando. E assim, na avareza, existia uma resistência à misericórdia. E infelizmente Judas, não acolhendo a misericórdia, porque aquele sangue que foi derramado porque ele entregou Jesus, foi também derramado por ele, como foi para Pedro. Judas desistiu de viver. Pedro foi seduzido pelo olhar de Jesus e chorou amargamente, arrependido dos seus pecados. Eu estou pedindo nessa Santa Missa, no final dessa homilia, que Deus nos devolva o dom das lágrimas,
para que nós, como Pedro, choremos os nossos pecados, choremos as nossas infidelidades, as nossas traições, choremos por acreditar mais nas ideologias e nesses instrumentos poderosos de comunicação que transmitem as ideologias do que acreditar em Deus. Chorar porque nós temos confiado mais na sabedoria dos homens do que na sabedoria de Deus, mais nos poderes dessa terra do que nos poderes do Altíssimo. Nós precisamos voltar a chorar os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque Deus quer transformar o seu coração. A minha vida, a sua vida. Flavinho, me vem uma inspiração, eu queria que você fizesse isso. Uma música lá das nossas antigas. Deus existe. E Ele está no meio de nós. E morreu por nós numa cruz. Para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Quantas vezes eu chorei ouvindo você cantar essa canção? Quantas vezes eu chorei cantando essa canção? E eu estou pedindo hoje para Deus devolver essa contrição para nós. Não pode ser mais uma Semana Santa. Deus gritou para a humanidade. Deus tem falado conosco. Mas que seja uma Semana Santa, um tríduo pascal, onde a nossa alma é lavada pelas nossas lágrimas, sinceras, de um povo que não quer desistir como Judas desistiu. Porque nós fraquejamos, muitas vezes negamos, traímos, mas nós queremos abraçar esse Deus que por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Amém. Quando você falava, Padre, daquilo que o Padre Jonas semeou no nosso coração ao longo de tantos anos, nós que temos um pouco mais de tempo, mas também no coração daqueles que chegaram depois, porque foram fecundados, por isso chegaram a essa obra, e todos aqueles e cada um que formam parte da família Canção Nova, meu coração vibrava, porque é exatamente isso que eu tenho visto nesse tempo. Eu tenho visto o cumprimento da promessa. É um momento duro, difícil, porque para a promessa se cumprir, para que a parousia aconteça, a segunda e definitiva vinda de Jesus aconteça, tudo aquilo que você falou e tantas outras coisas que estão nos evangelhos precisam acontecer. Nós seremos expostos ao perigo, à morte, ao sofrimento. E nós não podemos ceder à tentação de entrar no sistema do mundo, foi o que o Padre Jonas nos ensinou. Se nós entrarmos no sistema do mundo, nós vamos botar a perder a nossa alma e a alma daqueles que nós amamos. E a Canção Nova existe para isso. Esse grito que ecoa desse santuário vazio, pela voz desse homem que Deus escolheu para ser o profeta nessa noite, Padre Roger Luiz, que ecoa a voz do profeta Monsenhor Jonas Abib. E assim, cada microfone que você ouvir ligado na Canção Nova, cada câmera que estiver ligada, vai estar ecoando essa profecia de que nós nos preparamos para a segunda e definitiva vinda de Jesus, o Deus que existe e que Ele está no nosso meio. E assim, nós vamos cantar com o coração contrito, rasgado na presença de Deus, porque Ele só se reclina sobre o coração humilde, diz a palavra. Ele resiste ao soberbo, mas Ele se reclina. Ele dá sua graça ao humilde, como diz a palavra em Tiago. Põe a mão no seu coração e canta como você nunca cantou. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém. Proclama isso. Mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmão. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para
para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração. Pois é nele que se encontra a salvação. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração. Pois é nele que se encontra a salvação. Coloque-se de pé, você que está sentado aí na sua casa. Ergue os seus braços, feche os seus olhos e se entregue agora a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue agora tudo que você está vivendo. Entregue agora as suas lutas, as suas batalhas, os seus pecados, as suas traições, as suas negações a Jesus. Entrega agora, fala: Deus, salva-me, eu preciso de salvação, eu acredito que Tu existe, eu acredito na Sua presença no meio de nós agora, e eu quero render a Ti o meu coração, eu quero ser revestido agora, Senhor Deus, da Sua graça, do poder do Seu Espírito, Senhor. Eu quero experimentar essa força sobrenatural agindo na minha vida, essa força de salvação. Eu aceito agora o Senhor como único Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero ser cuidado pelo Senhor, e eu sei que o Senhor cuida de nós e cuidará de nós nas tribulações, na grande tribulação, em tudo aquilo, Senhor Deus, que a Escritura revela que nós iremos vivenciar e passar. Se é agora na nossa geração, nós como povo dessa geração, como igreja dessa geração, queremos experimentar o Seu cuidado, a Sua assistência, a Sua presença e tudo aquilo que Tu tens para realizar na nossa vida. Pode operar, Senhor, pode operar, pode realizar salvação. Salva, Senhor, salva os jovens, salva as crianças, salva, Senhor, salva os adultos, salva os anciãos. Nós Te pedimos nessa hora, alcança-nos com o Seu poder, alcança e faz com que o nosso coração quebrante de novo, faz com que nós choremos de novo os nossos pecados, faz, Senhor, com que nós experimentemos esse dom de salvação. Eu acredito, Senhor, que Tu estás comigo. Eu acredito que quando eu for provado e tiver que testemunhar diante dos tribunais, Tu colocarás a palavra nos meus lábios. Eu acredito, Senhor Deus, que o Senhor antecipará o Seu dia por causa dos Seus eleitos. Eu acredito, Senhor, eu acredito na Sua palavra, eu acredito na Sua presença, e eu acredito na salvação que o Senhor conquistou para nós lá na cruz. E vai orando em línguas agora e deixa essa obra de salvação acontecer no seu coração. Nós queremos, Senhor, nós queremos ser batizados no Espírito Santo. Nós queremos ser imunizados pelo Espírito Santo de tudo aquilo que, Senhor Deus, é o vírus do pecado que gera a morte espiritual. Nós queremos ser imunizados, Senhor Deus, de toda a malícia desse mundo, e nós queremos ser alertados espiritualmente. Nós queremos revelação desse tempo que nós vivemos. Nós não queremos vivê-lo na carne, mas no Espírito. Nós queremos viver no Espírito e não na carne, com a visão espiritual, com a visão sanada, curada pelo Seu Espírito, na força e no poder do Seu sangue redentor.
cantou. Salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Fala para Ele agora: salva-me, Senhor, salva-me, eu preciso de salvação, eu preciso de salvação. Salva-me, Senhor, salva-me da traição, salva-me, Senhor, da negação. Salva-me, Senhor, Tu existes e Tu estás no meio de nós. Eu aceito, Senhor, eu aceito a Sua presença. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por me falar, por me revelar os Seus mistérios. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E cante mais uma vez: não é de conveniência, mas não é de conveniência que vive o cristão, que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, que morreu por nós, irmão. Deus existe, Deus existe, e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados. De incrédulos cristãos, proclama com toda a fé: Deus existe, e eu o posso tocar, se a Ele entregar o meu coração. Proclama isso com fé, pois é nele que se encontra a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.